Olá! Vocês podem achar que é ficção, hein? Mas é realidade. O espaço extraterrestre começa a ser tomado por centenas e em breve por milhares de pequenos aparelhos chamados nanosatélites. Alguns deles são um pouco maiores do que um telefone celular. E a tecnologia que utilizam nada mais é do que a evolução dos recursos já existentes aqui. E mais, se alguém lhe disser um dia desses que antes de tomar uma decisão sobre trabalho ou viagem, precisa consultar o seu satélite particular, não se assuste. Estamos chegando lá. Essa edição do Matéria de Capa ainda não foi feita lá do espaço, mas nós também esperamos chegar lá. Fique com a gente. Até há pouco tempo, a colocação de um satélite em operação exigia investimentos tão altos que só podiam ser bancados por governos, para espionagem, por empresas de comunicação ou instituições científicas com orçamento privilegiado. Cerca de 1.000 satélites estão em operação atualmente no espaço extraterrestre, alguns deles com o tamanho e peso de um automóvel de grande porte. A maior parte se destina aos serviços de comunicações, outros são utilizados para espionagem pelos Estados Unidos, Rússia, China e outras potências. Existem ainda aqueles dedicados aos serviços de meteorologia, que passam 24 horas por dia acompanhando todas as alterações climáticas e são fundamentais para o acerto das previsões do tempo e para o alerta sobre a formação de furacões e tempestades. Esses equipamentos têm grande utilidade na navegação marítima e aérea. A colocação em órbita desses satélites exige investimento de milhões de dólares, além do custo de manutenção e substituição quando deixam de operar. Agora isso está mudando. Nos últimos meses, a órbita terrestre vem sendo invadida por dezenas de minúsculos aparelhos, alguns com apenas 10 centímetros. Pelo menos 100 dos chamados nanosatélites foram lançados desde o ano passado. E cerca de 1.000 deverão ser colocados em órbita nos próximos 5 anos. Eles podem ser pequenos, mas têm maior capacidade de armazenamento e transmissão de dados do que os primeiros lançados pelos Estados Unidos e a antiga União Soviética no início da conquista espacial, na década de 50 e 60. O fato é que a área em torno da Terra se tornou um valioso espaço comercial, disputado por dezenas de empresas de todo o mundo interessadas em vender serviços. Esses nanosatélites serão cada vez mais utilizados no rastreamento de navios, de caminhões que se deslocam em pontos distantes do globo e na agricultura para monitorar colheitas. O objetivo é substituir os equipamentos maiores, que custam muito mais caro. Empresas de médio porte, universidades e até pequenos grupos de cientistas estão se movimentando para lançar seus próprios satélites. Tudo isso porque o custo caiu de milhões de dólares para apenas alguns milhares. Os CubeSats, na realidade, eles são uma novidade na questão espacial, porque um projeto espacial é muito caro, leva muito tempo, usa-se componentes que nem todo mundo dispõe, nem todo mundo consegue obter dos países que os produzem. Então, os CubeSats quebraram toda essa mística do setor espacial. Eles baixaram o custo tremendamente usando componentes só industriais, de uso de prateleira, como nós chamamos, sem necessariamente qualificação espacial, sem passar pelos processos de qualificação espacial que são muito caros, são muito menores, muito mais simples e são padronizados, como se fossem um padrão para computador, para software de computador. Todo mundo pode usar. Então abriu uma perspectiva enorme para universidades, outros países que não poderiam lançar satélites hoje estão podendo. Então ainda é um processo até de se descobrir até onde se pode ir com esse satélite, o que se pode fazer. Os nanosatélites que já estão sendo produzidos e enviados ao espaço são equipados com câmeras e sistemas operacionais e de transmissão semelhantes aos existentes nos smartphones, só que bem mais avançados. Para se ter uma ideia do que esses aparelhos podem fazer, é como se atualmente o mais avançado dos smartphones de 5G tivesse sua capacidade multiplicada por 20 ou 30 vezes.
Do espaço, eles podem fotografar e enviar à Terra dados sobre as mais diversas atividades, incluindo até a segurança de empresas e de pessoas. É como se fosse um celular operando de forma autônoma. Um minúsculo chip contém as informações sobre todas as tarefas que eles precisam desempenhar e os comandos para o sistema operacional. Em breve, uma pessoa poderá ter seu próprio satélite em órbita da Terra, para uso em comunicação, segurança, vigilância de propriedades e muito mais. Claro que os nanos não poderão realizar muitas das tarefas desempenhadas atualmente pelos modelos tradicionais. A espionagem com fins militares, por exemplo, exige recursos tecnológicos de custo muito alto. Os serviços de análise geológica do solo para exploração de minerais também estão além da capacidade dos equipamentos menores. Até agora falamos das diversas formas de utilização desses minúsculos satélites, mas afinal, como eles serão colocados em órbita e a que preço? O lançamento de satélites é outra área em que o custo foi reduzido da casa dos milhões para milhares de dólares, graças à entrada de empresas particulares que invadiram uma área antes reservada a instituições como a NASA, a europeia ESA, além de empresas da Rússia, China, Japão e Índia. A SpaceX, por exemplo, já está prestando serviços de lançamento de satélites para a NASA e para o consórcio de países que mantém a Estação Espacial Internacional. A ocupação do espaço extraterrestre por uma infinidade de nanosatélites não significa apenas uma evolução tecnológica sem precedentes. Ela também cria problemas, como o lixo espacial. Se atualmente a área próxima à Terra já está tomada por cerca de 1.000 satélites em operação, além de milhares de pedaços de antigos satélites fora de uso que se desintegraram parcialmente, imaginem quando essa indústria deslanchar como se prevê. A enorme quantidade de lixo espacial já é motivo de preocupação para os cientistas. Claro que alguns deles se desintegram e queimam ao entrar em contato com a atmosfera terrestre, mas a maior parte continua lá. Para tentar resolver o problema, alguns pesquisadores criaram uma espécie de satélite de limpeza. A ESA, a Agência Espacial Europeia, investe na proposta através da missão ETHE Orbit. Em fase de estudos, a ideia é que a sonda seja lançada a 1.000 quilômetros de altitude na região dos polos. Ela captaria os resíduos eletrônicos através de uma rede, braços robóticos ou até com um tipo de tentáculo. Mas para os idealizadores dos nanosatélites, o assunto não deveria preocupar, uma vez que eles serão colocados na camada mais baixa em órbita da Terra, a cerca de 100 km de altura. Eles serão incinerados sempre que ocorrer uma reentrada. Também é preciso levar em conta o fato de que a maioria deles terá um prazo de validade de apenas 1 ano ou pouco mais, e logo devem se autodestruir. Além do lixo espacial, há outro ponto que preocupa autoridades de alguns países: o uso dessa tecnologia por grupos terroristas. Especialistas do Pentágono, Departamento de Defesa dos Estados Unidos e os comandos militares de países como a Inglaterra, França e Alemanha já estão debruçados sobre a questão. Como impedir que grupos extremistas passem a controlar nanosatélites? De posse desses equipamentos, eles poderiam monitorar áreas estratégicas em qualquer país e planejar ataques ou ações de sabotagem. Daí o fato de que a comercialização desse tipo de tecnologia é submetida nos Estados Unidos a um tratado que regulamenta a venda de armamentos e é fiscalizada pelo governo norte-americano. A questão é saber até quando esse tipo de conhecimento poderá ficar restrito a um pequeno número de pessoas. Olha, para quem acha que essa história de nanosatélites é coisa do futuro, vejam só esses dados. 3, 2, 1. De uma só vez, a empresa Orbital Science lançou 29 pequenos satélites da base de Wallops Flight, na Virgínia, em novembro último. Todos foram colocados em órbita abaixo da Terra.
Poucos dias depois foi a vez dos russos da Cosmotras lançarem 32 nanosatélites. Em janeiro último, a Orbital Sciences repetiu a dose e lançou 33 desses pequenos equipamentos, que foram recolhidos na Estação Espacial Internacional. Esses 94 mini-satélites foram fabricados no formato standard, conhecido como CubeSat. Eles têm 10 centímetros de comprimento e pesam apenas 1,3 kg. Depois de uma década de testes, esses equipamentos já podem ser utilizados em missões científicas ou comerciais. Dos cerca de 1.000 que devem ser lançados nos próximos 5 anos, alguns serão maiores e mais pesados do que os CubeSats e outros menores. Estão previstos alguns de apenas 5 centímetros. Um dos mais ambiciosos projetos nessa área de minúsculos satélites foi desenvolvido por uma empresa de São Francisco, na Califórnia. 28 nanosatélites de apenas 30 centímetros de comprimento foram lançados em operação conjunta pela companhia norte-americana NanoRacks, responsável pela colocação em órbita, e pela Planet Labs, fabricante dos equipamentos, sediada em São Francisco. Todos eles estão atualmente em órbita, fotografando o planeta e enviando dados à Terra. O custo é bem menor do que o dos satélites tradicionais, mas a resolução das fotos também é mais baixa. No prazo de 12 a 18 meses, a Planet Labs espera pôr em órbita mais 100 desses pequenos satélites. Todas as universidades, institutos de pesquisa têm agora uma ferramenta barata de rápido desenvolvimento para testar muitos dos seus componentes que têm interesse em aplicações maiores. Então, do ponto de vista comercial, é também uma grande novidade. Essa aplicação de sensoramento remoto, de observação da Terra, é uma que já está em andamento, mas várias outras também vão surgir, por exemplo, localização de navios. Por exemplo, o Brasil tem interesse grande, segurança por causa das plataformas submarinas de petróleo e vários tipos, mesmo aplicações de defesa. Existem muitas possibilidades de aplicações de defesa em sensoramento remoto, em comunicação em regiões remotas, de pacotes de palavras ou dados em regiões ermas, onde o receptor é carregado nas costas de uma pessoa, de um veículo. Então é um novo mundo realmente mais eficiente em termos de custo, quer dizer, o custo fixo cai muito, né? Porque antigamente nós tínhamos, por causa da Guerra Fria, as empresas podiam cobrar o que quisessem, que o interesse era militar e de defesa. Hoje, como isso mudou, então eu tenho certeza que vai se buscar cada vez mais a aplicação desse tipo de satélite. Agora, observem esses números e vejam o potencial de negócios que eles representam. A cada dia, cerca de 250 mil embarcações circulam pelos mares e rios de todo o globo e dependem de serviços de satélite para localização. Esse número inclui grandes embarcações para o transporte de contêineres, petroleiros, navios de médio porte, barcos de cabotagem, pesqueiros, iates, veleiros e outros. A maioria depende de sinais de satélite para a localização. As companhias de navegação contratam sofisticados serviços de satélites, que têm um custo bastante alto. O mesmo ocorre com as empresas do setor de aviação. Agora, pequenos empreendedores, como a NanoSatisfy de São Francisco, nos Estados Unidos, oferecem uma tecnologia chamada ArduSats, que pode realizar o rastreamento via nanosatélites a um custo bem menor, voltado para embarcações de pequeno e médio porte. O Brasil sai entre os primeiros nessa corrida dos nanosatélites. Um projeto desenvolvido pelos cientistas do INPE foi bem sucedido e o pequeno satélite já está em órbita. O NanoSat CBR-1 foi lançado ao espaço como parte do Programa Espacial Brasileiro, que pretende estudar a interação entre o campo magnético terrestre e a radiação solar. O nanosatélite foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, junto com a Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Com formato de cubo e 11 centímetros, o equipamento foi levado por um foguete russo e a missão considerada um sucesso. Ele foi posicionado a 600 quilômetros de altitude e custou cerca de R$800 mil, incluindo o lançamento. Mais 3 nanosatélites estão previstos para serem lançados ainda este ano. Esse primeiro
CubeSat nosso, né, ele teve 3 objetivos. Primeiro, um objetivo acadêmico de formação dos alunos. Nós tivemos cerca de 10 a 15 alunos por ano da Universidade Federal de Santa Maria trabalhando conosco. E além do objetivo acadêmico, teve um objetivo científico, que é um magnetômetro para medidas do campo magnético da Terra. Principalmente nessa região acima do Brasil, que é onde se encontra uma falha no campo magnético. O campo magnético da Terra ele penetra com mais profundidade, se aproximando da Terra e permitindo que partículas de alta energia se aproximem também da Terra. Isso afeta comunicações, afeta os satélites, comunicações de aeronaves. Então, essa anomalia, que se chama anomalia magnética do Atlântico Sul, nós colocamos um magnetômetro a bordo desse CubeSat, é um magnetômetro que tem as dimensões da minha unha, para medidas do campo magnético, principalmente nessa região. E além desse, tem um propósito também tecnológico. Nós estamos embarcando no CubeSat os 2 primeiros circuitos integrados projetados no Brasil para proteção à radiação, ou seja, para uso espacial. No próximo bloco, um novo planeta descoberto a 13 anos-luz de distância da Terra pode abrigar vida. E mais, só os Estados Unidos têm mais de 200 satélites de espionagem em operação. A gente volta já. O primeiro PhoneSat, ou satélite telefônico, foi lançado em caráter experimental e já está em órbita da Terra. Trata-se do smartphone Google Nexus One, inserido num CubeSat triplo com cerca de 30 centímetros. Foi construído pela Surrey Satellite Technology, empresa britânica que faz parte do consórcio europeu Airbus. A ideia é testar os componentes de um smartphone no espaço extraterrestre. O telefone leva uma série de aplicativos para funções como fotografias e registro de campos magnéticos. Basicamente, o equipamento leva os mesmos componentes de um smartphone, só que de última geração. Por exemplo, um receptor de GPS para receber sinais via satélite, transmissor de rádio, um barômetro para medir a pressão, 2 câmeras e um giroscópio para determinar sua posição. O lançamento de uma caixa como essa tem um custo inferior a $1 milhão, enquanto a colocação de um satélite tradicional em órbita não sai por menos de $200 milhões, mas pode chegar a $1 bilhão quando se trata de uso militar ou de espionagem. Prisões secretas, estações de vigilância e bases militares em locais remotos, confidenciais. O jornal britânico The Independent revelou detalhes desse mundo secreto da vigilância governamental. São centenas de fotos que mostram locais cuja existência os governos dos Estados Unidos e da Inglaterra tentam esconder. Trevor Paglen é geógrafo, escritor e um artista peculiar. Seu principal objeto de trabalho é a câmera. Uma foto como esta vale $20 mil. O motivo? Trata-se do primeiro registro da prisão secreta de South Pit, localizada nos confins de Cabul, no Afeganistão. Outras descobertas revelam um submundo confidencial ao nosso redor. Com a ajuda de astrônomos amadores, ele encontrou mais de 200 satélites norte-americanos destinados à espionagem. Eles monitoram todo o planeta. Já estas imagens do céu de Nevada, nos Estados Unidos, mostram minúsculos pontos. É a enorme frota de drones do país, controlada por uma base aérea escondida no deserto de Mojave, nos arredores de Las Vegas. Para o artista, a descoberta mais bizarra são os distintivos utilizados pelos soldados e aviadores secretos dos Estados Unidos. As imagens dão pistas do trabalho realizado pelos agentes. Entre os símbolos curiosos, um dragão lançando bombas, 3 serpentes envolvendo o globo terrestre e um com uma frase em latim que significa "deixe-os odiar, contanto que tenham medo". Centenas de novos planetas foram descobertos por cientistas de diversos países nos últimos anos, mas um deles
desperta especial atenção dos astrônomos. Lá pode existir algum tipo de vida. Uma equipe internacional de astrônomos descobriu 2 novos planetas orbitando uma estrela muito antiga e próxima do Sistema Solar. Um deles, Captain B, tem condições para abrigar água em estado líquido essencial para a formação da vida. Com 5 vezes a massa da Terra, ele dá uma volta completa ao redor da sua estrela, Captain, a cada 48 dias. Também é mais antigo que nosso planeta, tem cerca de 11 bilhões e meio de anos. A idade de Captain B sugere que existe ou já existiu vida por lá em algum momento. No outro planeta, Captain C, o ano tem 121 dias terrestres e é frio demais para ter água líquida. A descoberta foi feita a partir de medições do movimento realizado pela estrela Captain, o que permitiu detectar os planetas que fazem parte daquele sistema, conforme o movimento gravitacional que atrai a estrela. Agora, os cientistas pretendem observar Captain B diretamente, mas ainda não há tecnologia suficiente para isso. A intenção no futuro é identificar a composição atmosférica do planeta, além da presença do oxigênio, metano e outros compostos que poderiam confirmar ou não a existência de vida. Outra recente descoberta é o Gliese 832c. Localizado a 16 anos-luz do nosso planeta, ele é considerado uma super-terra, com 5,4 vezes sua massa, e orbita uma estrela anã vermelha a cada 36 dias. De acordo com as pesquisas iniciais, o Gliese 832 também poderia oferecer algumas condições semelhantes à Terra para a existência de vida. Pesquisadores encontram evidências do planeta que colidiu com a Terra há bilhões de anos, dando origem à Lua. A descoberta confirma a teoria de que o satélite teria se formado como resultado de um encontro violento entre 2 mundos. O estudo feito por pesquisadores da Universidade de Göttingen, na Alemanha, comprova a tese discutida pelos cientistas desde a década de 80. De acordo com a chamada hipótese do grande impacto, o planeta primitivo, Theia, colidiu com a Terra num grande choque que deu origem à Lua há 4 bilhões e meio de anos. As rochas e poeira desprendidas com a colisão teriam se unido e formado o satélite natural. No período em que o Sistema Solar estava em formação, diversos corpos planetários vagavam em torno do Sol, em alguns casos ocupando órbitas muito próximas. As evidências vieram através da análise de rochas lunares trazidas pelas missões Apollo. A pesquisa encontrou componentes químicos no material que são diferentes dos terrestres e, segundo os cientistas, seriam de resquícios do planeta que colidiu com a Terra. Até agora não havia indícios desse corpo planetário nas rochas lunares, o que contrariava a teoria do impacto. Em instantes, grupo de astronautas amadores consegue feito inédito: reativar uma sonda da NASA que estava sem uso há décadas. Voltamos já. Um grupo de estudantes, ex-funcionários da NASA e astrônomos amadores reativou uma sonda lançada no espaço em 1978. Entre os feitos do equipamento está o encontro com o famoso cometa Halley. O grupo de cientistas do projeto IC-3 Reboot conseguiu um feito inédito: reativar uma sonda espacial lançada há quase 40 anos. Pela primeira vez na história, a NASA autorizou que pesquisadores autônomos assumissem o controle de um equipamento espacial para uma missão independente. A equipe contou com uma verba de $160 mil arrecadada através de doações feitas pela internet. E a primeira parte da operação foi realizada com sucesso. A sonda respondeu ao contato dos cientistas, que comemoram o feito. O objetivo do grupo é que a IC vá de encontro ao cometa 46P Wirtanen. Durante a missão, ela terá que fazer um sobrevoo da Lua a apenas 50 quilômetros de altitude.
A sonda foi desativada pela NASA em 1997 e não conta mais com o sistema de funcionamento original. A equipe, formada por alguns membros das missões originais, usou os velhos manuais da IC e recriou o sistema de operações. A sonda já cumpriu uma longa lista de missões espaciais desde seu lançamento, em 1978. Ela foi colocada em órbita para estudar os chamados ventos solares, o fluxo de partículas elétricas provenientes do Sol. Mas nos anos 80, recebeu uma nova função com o nome de International Cometary Explorer, a de pesquisar os cometas. Uma nova empreitada da Agência Espacial Europeia, chamada de Missão Gaia, vai fazer o maior e mais preciso mapa tridimensional da nossa galáxia, através do monitoramento de mais de 1 bilhão de estrelas. Gaia acompanhará cada uma das estrelas-alvo do projeto, cerca de 70 vezes ao longo de um período de 5 anos. Ela vai traçar com precisão suas posições, distâncias, movimentos e mudanças no brilho e registrar a localização das estrelas a partir de uma órbita em torno do Sol a uma distância de 1.500 quilômetros além da órbita da Terra. Espera-se descobrir centenas de milhares de novos objetos celestes, como planetas extrasolares, e observar centenas de milhares de asteroides dentro do nosso próprio sistema solar. Além disso, Gaia criará um mapa tridimensional extremamente preciso de mais de 1 bilhão de estrelas em toda a nossa galáxia e fora dela, incluindo luminosidade, temperatura e composição. Esta vasta quantidade de informações estelares deve fornecer os dados necessários para desvendar mistérios relacionados com a origem, estrutura e evolução de nossa galáxia. Também ajudará em estudos do nosso sistema solar e da Via Láctea e a física que sustentam o universo. A nave conta com 2 telescópios ópticos capazes de fazer uma extensa varredura que podem determinar com precisão a localização de estrelas e suas velocidades. A relação entre o homem e o espaço extraterrestre mudou de forma significativa ao longo dos séculos. Na antiguidade, o homem olhava para as estrelas para tentar entender o universo. Mais tarde, passou a buscar nas estrelas e nos planetas a explicação para a origem de tudo que conhecemos. Hoje, o espaço mais próximo se transformou praticamente numa extensão da Terra, utilizada com as mais diversas finalidades, como mostramos ao longo do programa. Os mais jovens, não está descartada a hipótese de um dia virem a morar lá em cima. Os caminhos da ciência, como já ficou comprovado inúmeras vezes, são infinitos. Matéria de Capa fica por aqui. Esperamos vocês no próximo domingo, nesse mesmo horário. Uma boa noite a todos e até lá.